Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Angra em Revista, sábado, dia 11 de dezembro, connosco já o professor Alan Menezes. Professor, muito boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, muito obrigado por Vamos estar hoje aqui. focar-nos na questão do orçamento, que deve estar mais dia menos dia para ser debatido em Assembleia Municipal. No dia 17. Muito bem, no então, dia 17 dentro de menos de uma semana. Exatamente, nesta semana que agora vai começar, vamos ter a discussão do orçamento para 2022, que é também um orçamento um bocadinho diferente, porque é o primeiro deste mandato. Os orçamentos depois têm uma certa lógica interna em que o primeiro orçamento é sempre diferente e acaba por, de alguma maneira, marcar os 4 anos que vêm a seguir. É diferente porque no fundo acaba por ser um olhar para os 4 anos de mandato. Exatamente, não é? Ou seja, há ali ser um conjunto de bases que depois se vão replicando ao longo dos anos do mandato. E acaba por ser também a materialização do ponto de vista orçamental e de projeto daquilo que são os compromissos eleitorais que nas eleições anteriores se tiveram. Por isso este é um orçamento com estas características um bocadinho especiais e é também um orçamento que também tem outro aspecto novo para o nosso município, que é finalmente temos todas as contas do município integralmente refletidas no orçamento. Ou seja, o processo de integração dos serviços municipalizados que se iniciou há ano e meio já tem agora, enfim, plena execução do ponto de vista orçamental e, portanto, a Câmara de Angra... Ou seja, todos os centros de custos da Câmara estão agora refletidos naquele documento. É um orçamento em que 100% da atividade do município é espelhada ali, portanto, já não há necessidade de haver aquilo que era costume fazer antes, que era uma coisa chamada a conta consolidada, que era o somatório das contas dos diversos organismos. Portanto, a Angra, neste momento, do ponto de vista orçamental, tem apenas uma única entidade, o que lhe dá outra transparência e outra maleabilidade também na execução orçamental. À margem fica só a participação na Teram, porque esta é uma entidade, no fundo, apesar de financiada, uma entidade externa, digamos assim. É uma entidade externa e, ela neste momento está à margem porque, felizmente, tem dado resultados positivos. A lei o que diz é que as entidades de caráter empresarial que as autarquias detenham, quando não deem lucro, ou seja, quando têm um prejuízo, para ser mais exato, nos anos imediatos são integrados nas contas das respectivas autarquias. No caso, seria 60% para a Angra, 40% para a Praia, porque esta é a proporção do capital dos 2 municípios na Teram, mas felizmente a Teram tem dado resultados positivos. Este ano, 2021, aproxima-se também mais uma vez umas contas positivas e, portanto, felizmente não temos nenhum problema. Portanto, a Angra não terá nenhuma outra conta satélite que nos possa de alguma maneira perturbar a nossa situação financeira. Maravilha. Quando falamos de orçamentos, as pessoas esperam ouvir falar de milhões e, portanto, já agora que milhões é que a Câmara Municipal de Angra tem para apresentar, nomeadamente já para o próximo ano? Para um concelho como o nosso ainda são uns valentes milhões, ou seja, nós nesta altura estamos a partir de um orçamento inicial que se aproxima dos 28 milhões. Mas seguramente vamos acabar o ano de 2022 na casa dos 30 milhões, porque, enfim, é essa a estimativa. Porque é que há esta diferença? Porque é um conjunto de receitas que estão contingentes à execução de determinadas obras que são financiadas com fundos comunitários e que nós, por prudência, só incluímos depois no orçamento quando temos a certeza que esse dinheiro vai efetivamente entrar. Portanto, nós estamos com um bom orçamento, um orçamento que me parece adequado à dimensão e às necessidades do nosso município e vamos fazê-lo, mais uma vez, isto é que é a parte importante para todos nós, sem aumentos. Vamos manter, creio que o 11º ano consecutivo, a água, os resíduos, enfim, esta parte da fatura das famílias estável. Portanto, também sem aumentos na questão do IMI. Sem aumentos no IMI, vamos manter o IMI no seu mínimo e vamos introduzir um conjunto de minorantes no IMI que tem a ver essencialmente com a atividade económica, no sentido de tentar dar, enfim, mais um empurrãozinho no crescimento da nossa economia e também algum apoio aos mais jovens que vão ter isenção de IMI nas situações em que façam investimentos na área imobiliária, ou seja, que comprem casa, portanto vão ter a possibilidade de ter durante 3 anos alguma redução no IMI. Também vamos introduzir na área das taxas, que é outra área que também não tem alteração, não vamos aumentar as taxas, vamos introduzir alguns minorantes nas taxas, incluindo uma isenção, que foi uma das promessas eleitorais de setembro passado, uma isenção das taxas para os jovens que façam obras em casas antigas, em casas que estejam construídas há mais de 30 anos, ou seja, basicamente a casas
que tenham, enfim, existência legal desde 1990, ou anterior a 1990. Isso não é muito significativo, mas ainda são os milhares de euros que estes jovens vão beneficiar. E isso, enfim, é mais um incentivo para evitar que as pessoas vão construir casas, às vezes em lugares que saem caro à autarquia, que temos que fazer estradas e redes, e que em vez disso vão recuperar... Também um incentivo à renovação do parque habitacional. Vão renovar casas já existentes dentro das freguesias, de maneira a permitir uma melhor utilização do nosso espaço. Portanto, eu diria que são estas as grandes linhas orientadoras, mas as boas coisas são não há aumentos, e o último aumento que houve nestas coisas das águas e dos esgotos e dos lixos foi em 2011, portanto nós vamos para o 12º ano sem aumentos e vamos ter aqui algumas reduções, embora modestas, na área do IMI. Mas 28 milhões de euros são para aplicar em alguns investimentos, grosso modo, e os principais, professor? Bom, são para aplicar investimentos e também no funcionamento corrente da autarquia. É óbvio, portanto, começando por aí, cerca de 8 milhões de euros, 7 milhões e muito, são despesas com pessoal. Portanto, a Câmara de Angra tem nesta altura cerca de 345 trabalhadores, portanto, isto representa este valor do ponto de vista anual. Depois temos, enfim, o pagamento da iluminação pública, o pagamento, enfim, da parte da fatura energética, isso representa quase 800 mil euros. Depois temos um conjunto de outras despesas, que são também cerca de 1 milhão de euros. Depois temos as transferências para as juntas de freguesia, que vamos mantê-las, enfim, elevadas, como tem sido, enfim, uma das marcas aqui do nosso município. Isto representará cerca de 1,5 milhão de euros para as juntas de freguesia. Depois temos... Só no próximo ano? Só no próximo ano, estou a falar no ano de 2022. Depois entrando... O que significa, nos 4 anos, mais ou menos 5 milhões de euros que são transferidos do município, grosso modo, não é? Claro. Sim, mais do que isso, porque depois, além disto, ainda há outros investimentos que são feitos em conjunto. Isto é a transferência básica que tem a ver com... Da delegação de competências, para a limpeza das ruas, limpeza de ribeiras. Exatamente, limpeza de ruas, de ribeiras, da linha costeira, manutenção das zonas balneares e por aí manutenção de edifícios públicos, enfim, aqueles arranjos mínimos para manter as nossas freguesias limpas e bem organizadas. E depois temos outros investimentos que são acordos feitos caso a caso, que tem a ver com asfaltamento de canadas, com arranjo deste ou daquele edifício que precisa de obras mais profundas, enfim, aqueles pequenos investimentos, mas que fazem depois uma grande diferença na vida das freguesias. Depois temos os grandes investimentos. Temos um investimento grande em pavimentos, em estradas. Neste momento nós temos a nossa rede viária muito degradada e começa a ser uma grande preocupação. Nós fizemos aqui ao longo dos últimos anos alguma paragem no investimento... Fruto também da falta de apoio comunitário. E numa tentativa de tentar chegar a este ano e ver se o novo quadro comunitário arrancava e se nós tínhamos financiamento e, portanto, podíamos fazer o investimento com menos custo para os nossos municípios. Mas isto não está fácil, nem arrancar, nem aparentemente haver cofinanciamento para asfaltagens. Como estas duas coisas, nenhuma delas correu bem, não temos outro remédio senão... Mas mantém-se, por exemplo, no próximo quadro, manter-se-á o apoio para o asfalto sempre que for necessário fazer uma obra, por exemplo, de saneamento básico, que era aquilo que era apoiado até agora? Eu espero bem que sim, mas a verdade é que sobre o próximo quadro e sobre as questões de financiamento comunitário, pouco, para não dizer nada, se sabe. Nós estamos aqui numa situação, eu diria, relativamente embaraçosa, de estarmos já no fim de um ano que isso limita muito a atividade de um Presidente de Câmara, não é? Limita muito a atividade de todas as autarquias, das autarquias, exatamente, porque na verdade o quadro comunitário deveria ter arrancado no dia 1 de janeiro deste ano, que agora está a acabar, portanto o primeiro ano já lá vai, e a verdade é que nós continuamos perfeitamente às escuras. E para já, nem quadro comunitário, nem PRR também ainda. O PRR, portanto... aparentemente, nós não vamos ter nada, nós autarquias não vamos ter nada no PRR. Houve uma reunião na semana passada entre a presidência da Associação dos Municípios e o Presidente do Governo, do qual resultou um conjunto de boas intenções, mas nada de concreto que nos permita dizer o que é que vamos ter. Mas em termos nacionais, as câmaras municipais vão ser beneficiadas, nomeadamente em áreas habitacionais e de apoio social, habitacionais, nós... Pelo menos é essa a noção que eu tenho. Aparentemente, porque também ainda não temos essa experiência e essa garantia, nós também seremos beneficiados diretamente pelo Governo da República na área habitacional. Neste momento, o município de Angra está na fase final da aprovação da sua estratégia municipal de habitação, que visa exatamente a abertura
de dinheiros do PRR aos privados no Conselho e também à própria autarquia para resolver algumas questões do parque habitacional social que a autarquia tem. Essa aí temos alguma razoável certeza que as coisas vão correr razoavelmente bem, mas é a única área do PRR que neste momento está esclarecida. Esperemos que outras áreas se venham a abrir e que da reunião ocorrida resulta algo de mais concreto. Sim, convém, porque houve aqui um conjunto de boas intenções, mas enfim, eu não quero dizer aquele ditado sobre as boas intenções. Isso também está a outra parte cheia, exatamente. Mas o que nós esperamos é que as boas intenções passem rapidamente a questões práticas e que seja possível utilizar algum desse dinheiro em benefício dos nossos munícipes. Em relação às questões orçamentárias, voltando um bocadinho atrás, pois um dos grandes investimentos está exatamente nesta área dos pavimentos. A rede viária está muito degradada. Temos outras áreas de investimento que são a continuação, o caso das obras que estão a decorrer aqui ao lado, aqui no Bailão, temos ali na Central de Caminhonagem e a piscinas, que ainda tem ainda obras relativamente grandes para fazer. Temos alguma manutenção no parque desportivo, nomeadamente temos 2 sintéticos em vias de renovação, um na Ribeirinha e outro em São Mateus, que estão neste momento a acontecer e, portanto, isso também terá algum impacto financeiro já no próximo ano. Temos também um investimento razoavelmente grande a fazer em matéria de calçadas. O processo das calçadas tem que continuar. Neste momento estamos ali diante do seminário, mas estamos com a intenção de ir para a Ladeira de São Francisco a breve trecho e continuar este processo. Depois há também 3 obras de recuperação de património na área cultural, que terão um razoável consumo, esperamos nós. Uma delas, felizmente, já está em bom andamento, que é a Igreja das Concessionistas. Há outra que está adjudicada há 1 ano e que, infelizmente, ainda não teve desenvolvimento. Eventualmente por causa do empreiteiro, não é? Não, o empreiteiro, neste caso, não, mais por causa de um conjunto de interferências com questões de natureza cultural que tem levado ao retardamento da obra, que é aquela de Santo António dos Capuchos, mais conhecida pelo Livramento. E temos a Igreja do Castelo, que já foi colocada em concurso 2 vezes e por 2 vezes não foi possível encontrar um empreiteiro adequado, que vai agora a concurso outra vez e que esperemos que finalmente tenha também o seu desenvolvimento. Depois temos uma intenção, e esse é o maior investimento que está previsto para este mandato, a questão do mercado, que continua... Enfim, como é que ficou essa questão? Falamos há 15 dias da visita dos inspectores, digamos assim. Não são bem inspectores, não é isso. Neste caso, o que está a acontecer é que está a ser preparado um documento que será depois discutido com a Unesco e vamos ver se conseguimos resolver o assunto. Mas temos aqui pelo menos uns 6 meses pela frente em que muita coisa poderia ser feita e não vai ser feita. Portanto, isto são as consequências de tudo isto. Depois temos aqui também uma intenção de reformulação, que já vem do mandato anterior, de reformulação aqui mesmo ao pé do Rádio Clube de Angra, desta situação aqui do arranque da avenida e do trânsito aqui no Alto das Covas e a colocação da estátua que está agora no átrio da Câmara aqui no Alto das Covas, a estátua de Corte Real. E essa obra é outra que também agora carece aqui de alguma discussão e de algum debate, mas que esperemos chegar lá rapidamente. Temos também o termo da proteção da zona costeira ali em São Mateus, e um conjunto de arranjos, estou a falar daquela obra ali no Terreiro e no Biscoitinho. A ligação... Muito deu que falar na campanha. Mas, felizmente... deu que falar, pronto, nem pouco foi o que teve que ser. Mas felizmente a onda continua de boa saúde e recomenda-se. Aliás, ficou bastante melhor aquela zona e, portanto, a ligação pedonal entre um lado e outro vai agora acontecer nos próximos meses. Portanto, é uma obra que se aproxima também do seu fim. Para o próximo ano temos mais alguns arranjos em zonas balneares que nós já sabemos que precisam, para além daqueles que resultarem do inverno. Bem, esperemos que nada de extraordinário. Mas não há inverno nenhum em que não haja danos nas zonas balneares, portanto, este ano não vai ser diferente com certeza, e portanto, quando chegarmos aí a abril, maio, é que vamos ter a conta, mas deixamos sempre aqui uma boa reserva financeira para isso, porque normalmente é preciso fazer alguns investimentos. Depois temos outras obras que estão também em arranque, que têm a ver com a rede de águas e com a rede de esgotos. Na rede de águas, uma questão antiga que precisa ser resolvida, que é aquele troço das Bicas até à Boa Hora. E um outro troço que a obra já deveria ter começado, mas também tem havido alguns atrasos com a empreitada, que é lá em cima na ligação ao Posto Santo, na zona do Espigão. E depois temos um outro troço que também vai ter uma intervenção, que é a entrada da cidade do lado de Lameirinho, aquela entre o fim do asfalto novo ali ao pé da ermida de Lameirinho e a rotunda, lá em cima.
E nos Copinhos, que é uma obra que pouca gente conhece, que é uma obra menos visível, mas é uma das zonas críticas. Cada vez que chove aquilo entope e passa ali água, portanto vai ser feita lá uma nova ponte e resolvido definitivamente ali um troço de ribeira, que é um problema. Também há a ligação daquele troço que está a ser feito, e está a ser feito pelo Governo, ali junto a São Rafael, para evitar aquele extravaso para a estrada, a ligação disso à ribeira que passa ao lado do cemitério. Portanto, vamos ter que fazer também aqui uma obra de alguma dimensão, que também está prevista neste orçamento. Mas claro que eu estou apenas a dizer aquelas que são as mais... Portanto, aquelas que durante 2022 as mais serão, vistosas, exatamente. Mas a verdade é que nós em cada momento temos cerca de 70, 80 obras de pequena dimensão em curso por aí. Claro que não vale a pena estar aqui a listar, são aquelas pequenas coisas, mas são coisas que têm um consumo financeiro razoavelmente grande e, portanto, será esse o investimento feito pela autarquia no próximo ano. Muito bem. Presidente, este orçamento, segundo aquilo que já foi tornado público, tem uma novidade, digamos assim, face àquela que era a tradição do último mandato. A oposição declarou-se contra as propostas de orçamento em reunião de Câmara, alegando que houve, não da parte da oposição, mas da sua parte, uma mudança de atitude relativamente à análise. Importante perceber, no fundo, o que é que aconteceu. Bom, eu já estou demasiado velho para estar a introduzir mudanças agora. Mas isto é sempre, não é? Mudar faz parte da evolução. O que acontece é que, de facto, nós tivemos uma reunião talvez demasiado curta, e aí se calhar culpa minha, porque as coisas acabaram por se precipitar muito rapidamente. Basicamente, perante uma pergunta, enfim, qual é a vossa intenção? Disseram, não temos intenção, não vale a pena estarmos a fazer aqui um debate, proposta até porque as propostas que eles apresentaram são, não em todas, mas uma boa parte deles são propostas que nós até aceitamos, mas, enfim, neste debate acabaram por dizer haveria algum deste leque de propostas que, enfim, que também foi divulgado, tornado público? Sim, algumas obviamente que não iríamos aceitar, mas outras iríamos aceitar, como em por qualquer... questões políticas por e dura? Porque tem a ver com a lógica das próprias intervenções e com aquilo que nós entendemos que é a missão da própria Câmara, por exemplo, ir fazer novas zonas balneares quando o Governo anunciou que as queria fazer. Sim, isto falámos até há 15 dias. Sim. Não é obviamente uma coisa que nós fôssemos fazer, mas pronto, as propostas até eram propostas e são propostas que nós podemos e devemos aceitar, porque são boas ideias, algumas delas coincidentes. Portanto, significa que não se fechou propriamente uma porta ainda, apenas uma janela que ficou mais entreaberta. Não se fechou porta nenhuma, é uma questão meramente de posicionamento político. E em sede da Assembleia Municipal podem ainda surgir alterações ao próprio orçamento, não é? A Assembleia Municipal é soberana sobre esta matéria, portanto é a Assembleia Municipal que cabe aprovar ou não o orçamento e, portanto, esta é uma solução. E há abertura da parte do Presidente da Câmara e da maioria socialista para que eventualmente algumas destas propostas... Mas a maior parte das propostas até já estão consideradas no próprio orçamento, portanto, ou seja, nós, Câmara, consideramos, e portanto, não, eu creio que se chegou a um bom entendimento dentro do possível. A questão do posicionamento dos diversos partidos tem mais a ver com as estratégias globais dos partidos e não tanto muito também a ver com aqueles que eram os compromissos eleitorais assumidos, como é óbvio. Portanto, eu creio que daqui não resulta nenhum mal para os nossos trabalhos, nem para o município, e por isso é uma questão, para mim, absolutamente pacífica e não tem nada de mal. Muito bem. Professor, gostava de analisar consigo ainda mais duas temáticas. Uma delas desta semana, aliás, na passada terça-feira, se não me falha, foi feita uma visita pelo município ao ecocentro da Vila de São Sebastião. Pelo que percebemos, esta é uma rede que vai ser alargada a todo o concelho. O que é que está aqui em causa? Até porque, e como também falamos há 15 dias, na questão da sensibilização, da importância do aumento da reciclagem, o que é que são os ecocentros que vão ser... É mais uma tentativa que se está a fazer para evitar que as pessoas depositem os resíduos, particularmente aqueles resíduos fora de formato, os chamados monstros e lenhas e coisas deste tipo, ou nas ruas, ou nas ribeiras, ou nas matas, enfim, ainda há muita gente que faz isso. Nós estamos a tentar evitar a todo custo que isso aconteça, porque é-nos muito mais fácil ir buscar as coisas a um lugar devidamente acondicionado e com todos os cuidados ambientais. Preciso não esquecer que estes sítios, como aliás já creio que as pessoas já viram nas fotografias, são estruturas de alguma dimensão em que estão colocados contentores grandes, que são, no fim de contas, um contentor da dimensão de um caminhão, estamos a falar daqueles contentores que encaixam num caminhão, para que as pessoas coloquem lá os seus resíduos. E depois, à medida que os resíduos vão surgindo, o município tomará as devidas medidas para ir recolher. Portanto, o objetivo é dizer às pessoas:
escusa de colocar isso na Ribeira, escusa de pôr isso num sim, canto às vezes qualquer. Há pessoas que se dão a tanto trabalho para ir pôr uma coisa tão longe da porta. Ali conseguem pôr com toda a descrição, porque um dos problemas que nós também... E há outra coisa, professor, já agora, desculpa interrompê-lo, mas há outra coisa, e eu falo por experiência própria, eu já fui variadíssimas vezes, enfim, quando faço limpezas mais aprofundadas lá em casa e particularmente na zona da garagem, onde se vai acumulando um conjunto de monstros, digamos assim. Já fui várias vezes ao aterro intermunicipal depositar esse lixo. Há muita gente que me diz, não vou porque cobram. Eu nunca paguei nada, porque só se paga acima de um determinado valor, não é? De valor de peso. Até aos 250 quilos ou 1100 litros não se cobra, mas nós temos por política fazer os possíveis por não cobrar. Quer dizer, aquilo está a ser cobrado ao município de residência da pessoa. Ou seja, a Câmara depois acaba por ser responsável pela entrada daquele material. Tarambe, porque tem que manter as suas contas equilibradas para evitar aquilo que nós falávamos há bocadinho, a Tarambe fatura ao município de residência da pessoa o valor correspondente, mas a pessoa não paga nada. Mas para evitar essa questão, e até porque há muitas pessoas que eu não sei bem porquê, não querem que se saiba de quem é o resíduo. As pessoas vão esconder coisas aí por sítios. Pois às vezes é como estamos a conversar, vão longe da porta. Vão longe da porta. Então, para evitar isso, colocaram-se, neste momento estão 3, um nos Altares, um nas 12 Ribeiras, um em São Sebastião, mas temos a intenção de densificar esta rede 3 ecocentros em que as pessoas podem ir dia, de noite, discretamente, sem alarido, colocar os seus resíduos. Sim, e sem precisarem de ir escondidos. E sem precisar de ir escondidos. Que é uma chatice, que você vai ali à floresta ali de cima, exatamente, sem precisar de olhar de roda. Exato, podem ir com toda a confiança, colocar lá os resíduos, ninguém vai cobrar nada, ninguém vai perguntar nada, podem colocar lá os resíduos, depois nós, município, faremos o encaminhamento final em função do que lá aparecer. É esse o objetivo daqueles centros. Portanto, esses ecocentros serão também, o alargamento desta rede será também um dos investimentos do próximo orçamento. A intenção é essa, a dificuldade até agora é encontrar terreno adequado, porque estamos a falar de... As pessoas às vezes pensam que o ecocentro é assim uma espécie de caixote de lixo, mas não. Sim, ou de ecopontos, uma coisa mais... Não, estamos a falar de uma coisa que ocupa uma área bastante grande, porque tem 5 ou 6, dependendo da tipologia, 5 ou 6 espaços da dimensão de um caminhão, portanto estamos a falar de uma coisa grande, portanto nós precisamos de bastante terreno, mas já temos um terreno aqui em vista, aqui na zona mais urbana, aqui na zona da Terra Chã, vamos ver se conseguimos resolver o assunto ali e vamos tentar densificar a rede de maneira que toda a gente tenha o acesso mais perto possível. De qualquer maneira, entre uma pessoa meter-se no carro e ir para uma mata aí para cima, no meio de mata, ir ali às 12, ou ir a São Sebastião, ou ir aos Altares, eu creio que nesta altura mais vale fazê-lo. Ou ir ao próprio aterro, porque há um centro destes à entrada do aterro. Portanto, as pessoas podem ir a qualquer um destes 4 sítios que estão neste momento em funcionamento no Concelho e de forma civilizada e ordeira desfazerem-se dos monstros e de outros materiais que tenham lá em casa. Isto com a garantia que não estamos a criar lixeiras em lado nenhum, antes pelo contrário estamos a criar um sistema perfeitamente contido, porque o chão é asfaltado. Tudo o que seja grande, máquinas de lavar, frigoríficos, televisões antigas, camas, sofás, tudo isso que seja grande. Exatamente. E tudo aquilo que a pessoa, por alguma razão, não queira pôr no lixo ao pé da porta, porque há muita gente que não quer, por qualquer razão, pôr ao pé. Portanto, se alguém que não queira colocar qualquer coisa no seu lixo identificável, pode ir ali e colocar, e o assunto será resolvido pelo município, sem quaisquer custos para a pessoa. Muito bem. Também esta semana que está a terminar, professor, a Câmara de Angra, em uníssono ou em parceria com a Câmara da Praia e na sequência de uma reunião que aconteceu do Conselho de Ilha, foi tomada uma posição relativamente novamente à questão dos transportes. Para além da questão de o próximo verão estar, no fundo, em termos de operação aérea para as lajes, a voltar para o pior dos velhos tempos, face àquilo até que eram antes da pandemia surgir as perspectivas bastante animadoras. Há agora também a questão do fim dos encaminhamentos, fruto, enfim, pelo que se percebeu de uma explicação que o Secretário dos Transportes deu no Parlamento, quando da discussão do Plano e Orçamento, que teve que ver com uma questão de falta de tempo para a região poder preparar melhor as novas obrigações de serviço público. O que é certo é que também, de certa forma, acabamos de ficar prejudicados, não é? Porque com o fim dos encaminhamentos e com 14 ou 16 ou 17 operações por Ponta Delgada, esta malta não chega nem à Teixeira nem a lado nenhum, fica por São Miguel, não é? Bom, a verdade é que neste momento quem chegar a São Miguel vindo do exterior, ou seja, que não seja um residente, terá que pagar um bilhete que custará uma centena de euros para ir para qualquer outra ilha e, portanto, esse valor é um valor muito substancial e
seguramente poucos turistas terão disponíveis para fazer isso, obviamente a não ser aqueles que já tenham na origem comprado o bilhete para esta ou para aquela. Sim, para um pacote eventualmente. Pronto, esta é uma situação que é profundamente danosa para os interesses da Terceira e para os interesses das outras ilhas, com exceção de São Miguel, e portanto é algo que merece ser repensado. A questão dos encaminhamentos não é uma daquelas coisas que a mim me entusiasma muito. Os encaminhamentos não no foram... fundo estávamos a pagar a turistas para chegarem cá, mas... Não, os encaminhamentos nunca foram uma boa solução para a Terceira, porque os encaminhamentos tiveram como efeito fazer crescer o aeroporto de Ponta Delgada à custa do crescimento dos outros aeroportos do arquipélago, porque na verdade foi isso que aconteceu. Se me tivessem dito, acabamos com os encaminhamentos para os residentes nos dias e nas situações em que haja voos a partir da sua ilha de residência, isso faria sentido para mim. Manter... Sim, se há solução à partida do seu local, não faz sentido que alguém vá da Terceira para apanhar um voo em São Miguel só por isto ou por aquilo. Portanto, os encaminhamentos para os residentes, obviamente, quando haja voo na respectiva ilha, alguém que esteja na Graciosa ou que esteja em São Jorge e queira ir para o continente, necessariamente precisa de um encaminhamento. Mas, tirando essas situações em que os encaminhamentos devem ser considerados como realmente um aspecto de justiça social e de serviço público, os outros encaminhamentos não são muito razoáveis. Agora, os encaminhamentos de quem vem de fora também poderiam acabar se os voos fossem razoavelmente distribuídos por todos os destinos. O que acontece é que isso não foi feito. Há uma concentração sem precedentes dos voos no aeroporto de Ponta Delgada e ao mesmo tempo retira-se a possibilidade novas operações. Das pessoas poderem vir para as outras ilhas, o que é manifestamente mau. Certo que é preocupante nesta explicação que eu assisti, enfim, através das transmissões do Serviço Público, do debate do Plano de Orçamento, para além da justificação que o Secretário dá relativamente à política de encaminhamentos, ele diz algo que contraria até um pouco aquele que era a notícia que estava mais ou menos confirmada, de que a British Airways viria no próximo ano de Londres para as Lajes. E ele diz, há uma intenção da British, não há uma confirmação. Ou seja, parece que aparentemente nem isso afinal está fechado e ficamos reduzidos a SATA, TAP e Ryanair, com a SATA a voar em horários também muito estranhos, não é? Porque por norma voa nos mesmos dias e praticamente nos mesmos horários do que a TAP ou do que a Ryanair, o que não faz grande sentido. Não, nós estamos de facto a aproximar-nos de um verão que será bem pior do que aquilo que nós estávamos habituados, e a verdade é que nós na Ilha Terceira, com unanimidade de todas as forças políticas, desde há mais de uma década que vinhamos a protestar com uma veemência crescente contra uma situação que era má, e nós achávamos que era má em 2019. Afinal, estamos bem piores agora e, portanto, é preciso voltar a olhar para isso e, fundamentalmente, é preciso pedir às forças políticas e a todos nós algum grau de coerência. Não faz sentido quando um está no governo se grite que é mau uma coisa e quando o outro está no governo, afinal, enfim, já estamos aqui com umas ideias que, é mau, mas entramos naquela fase das desculpas. Se nós mas nesta área em particular dos transportes tem havido, de facto, alguns retrocessos. Tem havido retrocessos e pior do que isso, há uma crescente incerteza sobre esta matéria. Eu tive como notícia certa, há alguns meses atrás, que teríamos voos no verão para Londres. Neste momento já não é tão certo assim. Tivemos a esperança de que haveria voos para a Alemanha, afinal agora já é certo que não haverá, e portanto nós temos vindo a perder... Estamos resumidos à operação para a nossa diáspora, que é uma operação mais ou menos normal, mas que também foi muito difícil de conquistar, convenhamos. E é uma operação... Durante muitos anos a malta tinha que ir a São Miguel e depois é que vinha no Interilha. E é uma operação relativamente difícil também essa, porque vai dar, como é costume, os protestos e as questões do costume. Portanto, na verdade, o panorama aí não é nada bom. E era importante que nós mantivéssemos a unidade que tivemos ao longo da última década, no sentido de tentarmos, em conjunto, todos, resolver este assunto. Felizmente, os dois municípios, nessa matéria, estão absolutamente em consonância e ainda bem que assim é. Ou seja, o município da Praia de Vitória também se juntou a nós nesse debate. Agora o que nós precisamos mesmo é de soluções. Mas há aqui uma outra preocupação que passou um bocadinho, talvez, enfim, despercebida das pessoas, mas que está no parecer do Conselho de Ilha, que foi remetido à Assembleia no âmbito do Plano de Orçamento, e que é uma reivindicação da Ilha no sentido de ser a região a passar a assumir um determinado financiamento à Ryanair. Ou seja, significa que pode também estar em perigo a operação da própria Ryanair para a Terceira, não é? Isso aí seria catastrófico para a ilha. Eu espero bem que não esteja em perigo. Na verdade, na reunião do Conselho de Ilha, aquilo que foi dito por quem conhece esse dossiê é que na altura em que o Conselho reuniu ainda não estava assinado o contrato
entre o turismo de Portugal e que estenderia esse apoio para além de novembro do ano que vai entrar. Eu espero que esse assunto já se tenha resolvido ou esteja em vias de resolução, porque se nós chegarmos ao fim do ano que vem e a Ryanair desaparecer do nosso aeroporto, aí teremos uma situação muito, muito má. Caldo entornado, sopas secas, não é? Não, e o nosso turismo levará com certeza um retrocesso gigantesco, porque não é apenas a questão dos voos. As pessoas às vezes pensam que é apenas o voo. A presença de companhias aéreas num determinado aeroporto coloca esse aeroporto numa posição de visibilidade junto dos agentes de viagens e junto do público em geral, que o torna atrativo. Ou seja, desaparecendo do nosso aeroporto qualquer das grandes empresas que têm grandes redes de comercialização dos destinos, quer na internet, quer em agências e quer em contratos com outras entidades que vendem, particularmente através da internet, que vendem destinos. Se isso acontecer, nós entramos numa fase de quase eclipse, ou seja, desaparecemos do mapa de quem procura férias, e isso colocar-nos-á com certeza numa posição de grande dependência em relação à promoção que se faça a partir de Ponta Delgada. Mesmo para terminar, professor, há uma organização promovida pelo município que tem que ver com os 50 anos de algo que também marcou muito o aeroporto das Lajes, que foi a cimeira Nixon-Pompidou. A Câmara vai promover um debate sobre isso e um colóquio, um pensamento, para além de um conjunto de outras iniciativas, de um selo comemorativo, de uma medalha, também desenvolvidas em parcerias com outras entidades. Quer rapidamente... Este encontro do Nixon-Pompidou, o que aconteceu aqui em Angra do Heroísmo, agora fará 50 anos, nos dias 12, 13 e 14 de dezembro, foi um encontro que teve, enfim, uma projeção internacional como jamais o arquipélago e a ilha tinha tido, e que colocou a nossa cidade eventualmente de Angra... depois a Cimeira das Lajes mais à frente, mas com outras preocupações. Com outras preocupações e mais na espuma do tempo, porque aquilo que aconteceu há 50 anos atrás acabou por ser algo determinante na construção do presente. Em boa verdade, posso dizer que o nascimento da serpente monetária europeia, que deu depois origem ao euro, aconteceu naquele dia aqui na nossa cidade. E, portanto, de alguma maneira, nós podemos também aqui reclamar um bocadinho para o nosso território da sementinha que veio transformar-se no euro. E, de facto, aquela cimeira e o fim das questões da paridade e da convertibilidade do ouro que tinha acontecido em Bretton Woods no tempo da Segunda Guerra Mundial e que morreu aqui, abriu o caminho para aquilo que é hoje, enfim, a economia global que hoje vivemos e para aquilo que é hoje a realidade monetária a nível planetário. Portanto, foi um encontro que teve uma importância fundamental para a estabilização e para o crescimento da própria Comunidade Europeia daquela altura, hoje União Europeia, que de alguma maneira ganhou aqui aquele elan e aquele impulso que lhe permitiu chegar onde chegou hoje, e também para a questão do euro e para a questão da situação monetária da Europa, que teve aqui uma revisão profunda que abriu as portas e o caminho a toda uma nova realidade. Portanto, de facto, esta cimeira, chamada Cimeira Atlântica, que aconteceu aqui em Angra do Heroísmo, foi um momento determinante na história do presente. Juntando dois dos aliados da Segunda Grande Guerra Mundial. De toda esta história, há um pedaço dela que infelizmente não está fácil de resolver. Já agora estou-me a lembrar onde Pompidou pernoitou, e a imprensa internacional tanto falou disso. A fantástica estalagem da Serreta que está... neste momento, aliás, nós vamos publicar um conjunto de encartes em colaboração com o Diário Insular e um documento que será uma espécie de livrinho, que será o prémio para quem queira ir à sessão, é o prémio de presença, em que dos aspectos que vamos focar é exatamente a questão da estalagem da Serreta, que é uma obra, neste momento, uma obra classificada de arquitetura, da melhor arquitetura que se fez no arquipélago, classificado pela e que está naquele estado em que está. Feito por um arquiteto, desenhado por um arquiteto açoriano. Micaelense, e que é neste momento uma referência do ponto de vista da arquitetura. Aquilo que o município se propõe é também iniciar um debate em torno dessa matéria. Pelo que sei, está entregue aquele espaço agora ao Fundo Discovery, ou pelo menos a um fundo semelhante, não é? Está a entrega a um dos fundos de resolução bancária, portanto faz parte dos bancos maus na sequência da crise bancária de há 3 anos atrás. E, portanto, aquilo que o que é que podemos esperar dali, professor? Bom, há duas coisas... Há alguma esperança no fundo do túnel? A esperança nunca deve morrer, particularmente em algo tão importante como aquilo. Há dois caminhos possíveis. Um é haver um privado que finalmente adquira uma empresa. Já houve, não é? O Grupo Paim e a Asta Atlântida já esteve ali envolvido. Voltou tudo para os bancos.
haver algum privado, algum grupo, alguma empresa que adquira, que lhe dê nova vida. Ou então, e considerando a história e a classificação acontecer, há uma outra podem possibilidade. Os públicos assumir essa tentativa de resolução? Esse é outro caminho que eu lhe ia dizer, é que há outra possibilidade, que é a parte dos poderes públicos terem uma intervenção naquele imóvel. E essa é uma matéria em que o município também está disponível para se chegar à frente e ser parte da solução. Obviamente que não pode ser sozinho, porque estamos a falar de um investimento de muitos milhões, que tem as suas dificuldades. Contudo, nós temos alguma capacidade financeira e estamos disponíveis para ajudar numa solução. O que é preciso é nós sairmos do impasse em que se vive há quase 20 anos ali. E oxalá que estas celebrações dos 50 anos da Cimeira Atlântica possam, enfim, voltar a despoltar também um bocadinho esta discussão em torno de uma eventual solução, nem que seja para um espaço museológico que conte toda esta história e a importância disso, ou para um centro interpretativo do Parque Natural. Aquele é um espaço que tem um grande potencial para a utilização também na área do turismo. Aquele realmente tem uma paisagem maravilhosa, tem uma arquitetura espetacular e, portanto, se não der para um grande hotel, que dê para aquilo que ela foi, uma pequena estalagem, mas com uma área em que se possa ter ali atividade económica. Nós precisamos de criar atividade económica no nosso concelho e claramente a Serreta e a zona oeste do concelho é uma das mais necessitadas. Portanto, da nossa parte, estamos disponíveis para isso e aproveitamos este momento para fazer o lançamento também desse debate e colocamos, creio, 4 ou 5 páginas sobre a estalagem da Serreta na documentação que vai ser distribuída, exatamente para lançar este debate. Muito bem. Professor Alan Menezes, muito obrigado por estes minutos que nos dispensou hoje. Não houve mais tempo. Aproveito para lhe transmitir a si e aos nossos ouvintes que este será o último programa que farei consigo. Foi um privilégio poder nos últimos 2 anos e pouco partilhar consigo esses espaços quinzenais, mas infelizmente ou felizmente há sempre uma porta que se abre e uma janela que se fecha, ou vice-versa. Novos desafios profissionais meus obrigar-me a não poder continuar a fazer esta conversa consigo por questões obviamente éticas e portanto é uma pena. Queria agradecer-lhe toda a atenção e disponibilidade e a abertura com que sempre abordou todos os temas que lhe foram colocados. Muito obrigado e já agora também que estamos em vésperas de Natal, boas festas para todos os nossos ouvintes e para todas as suas famílias e esperemos que tenhamos aqui um período de paz e de alegria daqui até o ano novo e que possamos arrancar no ano que vem com o pé direito. É isso mesmo. Muito obrigado. Foi o Angra em Revista deste sábado. A todos continuação de um bom fim de semana. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.